Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, que o Senhor abençoe grandemente esse dia, mais um novo dia na presença do nosso Deus grandão. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, nos revestindo com a armadura de Efésios 6, cubra minha família, minha casa, meus pertences, tudo que pertence a minha família, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, aleluia. Sejam todos bem-vindos à leitura Bíblia Viva. Estamos no livro de Mateus. Hoje é o nosso último dia da leitura do Evangelho de Mateus. Já no dia seguinte de leitura, que vai iniciar na semana que vem, na segunda-feira, dia 16 da leitura, né? Que vamos por dia de leitura e por semana e por mês, por 6 meses, e é da forma cronológica, só que decidimos iniciar pelos evangelhos para facilitar os novos convertidos, as pessoas que estão iniciando o conhecimento da Bíblia. Amém? Palavra de Deus fala em Mateus 28, que é o capítulo que vamos ler hoje, o último capítulo do livro de Mateus. Capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Oh, glória! Irmãos, chegamos ao clímax do Evangelho de Mateus. Mateus 28 não é apenas o final de um livro. Ouça, é o começo de uma nova realidade. Ei, aleluia! A ressurreição de Jesus confirma que a morte foi vendida, que o sacrifício foi aceito e que a promessa se cumpriu. Glória a Deus. Irmão, se a cruz foi o preço da redenção, a ressurreição é a prova da vitória. Esta leitura nos chama a viver, não como quem teme o final, não, mas como quem carrega a esperança viva e a missão clara que nós temos. Vamos orar antes de abrir a palavra do Senhor? Pai querido todo-poderoso, entramos agora diante da Tua palavra com alegria, com reverência e com muita fé, a fé viva. Nós agradecemos porque Jesus venceu a morte e porque a esperança foi restaurada em nós. Aleluia! Pedimos o Teu Espírito Santo que venha como convidado principal, que nos conduz nessa leitura, renovando a nossa fé, fortalecendo nossa esperança e, sobretudo, alinhando nosso coração com a missão que nós temos com o reino. Eu tenho uma missão com Deus, que a palavra gere vida, coragem e compromisso em nome de Jesus. Escreve no comentário, eu tenho uma missão com Deus. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 28. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavorecidos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo,
Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aleluia! Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Glória a Deus! Os judeus subornam os guardas e, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram-se 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Oh, glória! Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinando esses últimos pontos, eu vou repetir. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Chegamos ao final do nosso Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. Logo na semana que vem vamos iniciar com o Evangelho segundo Marcos. E eu gostaria de deixar antes do final, antes de terminar e fechar esse evangelho, um direcionamento, uma motivação para você. Primeiro, a ressurreição transforma o medo em alegria. Lembrando que o resumo da semana vai ser postado no final dessa semana. Também o resumo de todos os capítulos que lemos do início da semana até hoje. Pessoal, a ressurreição transforma o medo em alegria. As mulheres que chegam ao sepulcro com temor e saem com grande alegria. Oh, Jesus, aleluia! Irmãos, quem encontra o Cristo ressurreto, não permanece preso ao medo. Pegou a chave? Segundo, a verdade sempre vence a mentira, gente. Me revisto sempre com o centurião da verdade para anular toda mentira do inimigo. Enquanto o céu anuncia a ressurreição, os homens tentam encobrir a verdade. A verdade do Evangelho, pessoal, não depende da aprovação humana. Ela permanece firme. Amém?
Terceiro, a ressurreição gera missão. Jesus declara: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Eita! Quem foi alcançado pela vida de Cristo Jesus? Eu fui alcançada, glorifico ao Deus grandão que eu sirvo. Pessoal, quem foi alcançado pela vida de Jesus Cristo não fica parado. Ela é enviada para pregar a boa nova. Quarto ponto, a promessa da presença constante. Eis que estou convosco todos os dias, gente. Jesus está conosco todos os dias. Mateus 28:20. A missão não é solitária, não. A presença de Jesus é a nossa segurança diária. E a Gólida Celeste? Não pode faltar a Gólida Celeste. A ressurreição não é apenas um evento do passado, gente. É a força que nos envia a viver e a anunciar o Evangelho de Cristo hoje. Agora, faça essa oração comigo para fechar esse estudo do Evangelho de Mateus. Senhor Jesus, repite comigo. Senhor Jesus, nós celebramos hoje a tua ressurreição com gratidão, fé e esperança viva. Obrigado, porque a morte não te venceu, o túmulo não te reteve e o pecado não teve a última palavra. Oh, glória! Obrigado porque pela tua vitória nós recebemos vida nova, perdão e reconciliação com Deus. Obrigado, porque a ressurreição nos lembra que nenhuma dor é definitiva e que nenhuma situação está fora do teu controle. Renova, Senhor, a nossa fé hoje. Onde houve desânimo, traz alegria. Onde houve medo, traz coragem. Onde houve luto, traz esperança. Senhor, recebemos a missão que tu nos confiaste. Não queremos guardar o Evangelho apenas para nós. Queremos viver como discípulos enviados, com palavras, atitudes e testemunho. Pai querido, dai-nos ousadia para anunciar a verdade, amor para alcançar pessoas e fidelidade para permanecer até o fim. Senhor, que a certeza da tua presença nos acompanhe todos os dias da nossa vida, acompanhe nossas famílias, que nos acompanhe em cada passo, em cada decisão e em cada desafio da vida. Que vivamos não como quem teme o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, mas como quem caminha com o Cristo vivo. Nós encerramos essa semana e esse capítulo de Mateus, esse Evangelho, nós encerramos e declaramos: Jesus vive, Jesus reina e Jesus está conosco. Seguimos firme, seguimos constante, seguimos cheia de esperança e seguimos 100% com Jesus no centro. Amém, pessoal? Amém, 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 amém. Escreve no comentário aí. Glória a Deus. Já terminamos o Evangelho de Mateus. Eita, Jesus, obrigado, Senhor. Vamos para o segundo Evangelho do livro do Primeiro Testamento, que é Marcos. Segue comigo, continua comigo, compartilha com pessoas que vão iniciando a Bíblia, porque iniciando com os Evangelhos fica muito mais fácil para eles entender, porque eu preferi colocar e começar com Jesus no centro, falando da vida de Jesus, do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E o que ele representa na nossa vida. Falando de Jesus no centro, toda quarta-feira, 19h30, ao vivo no YouTube, vai ter um culto online. É um projeto que nasceu do coração de Deus a partir da missão Associação Amor Sem Fronteiras que o Senhor me deu, iniciando já em África alguns anos atrás. Hoje esse culto está se concretizando online, porque o Evangelho alcança as pessoas também através das redes sociais que o Senhor nos colocou como ferramentas que devem ser usados. Isso não me impede de ir na igreja, isso não me impede de ir no presencial, mas isso é uma missão, é um projeto que veio do coração de Deus para mim. De graça eu recebi, de graça também vou devolver. E eu
gostaria muito que meu povo lá em Cabo Verde, em Angola, Guiné-Bissau, África inteira, o Brasil, para onde que seja, aqui na Suíça, Portugal, que possam também acompanhar, porque tem muitas pessoas que não têm igrejas, e eu vou dar umas explicações de como nasceu essa ideia de igreja online, porque eu fui uma pessoa que esteve por muito tempo privada de igreja presencial por muitos motivos, especialmente por problema de locomoção, problema de saúde, né? Então, a igreja online me trouxe muito, e eu gostaria também que essas pessoas que passam por essas dificuldades possam desfrutar da palavra de Deus. Eu sei que eu estou iniciando, mas eu estou iniciando com Deus e, sobretudo, eu estou iniciando com Jesus no centro. Celeste, 100% com Jesus. Deixa seu pedido de oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Todos vocês que me acompanham na Bíblia Viva, compartilham para que esse canal Jesus no Centro possa alcançar outras vidas, porque a minha missão é resgatar almas para Jesus.